Nós estamos falando sobre a igreja e hoje nós vamos falar um assunto muito pertinente à igreja, que é sobre a santidade da igreja. A santidade da igreja. Muitos acham que a santidade da igreja é apenas no que diz respeito ao Novo Testamento. Mas não, pelo contrário. A santidade da igreja já vem desde o Velho Testamento. E poderíamos até mencionar que a santidade da igreja está direcionada à própria eternidade. À própria eternidade. Porque o fator de comparação que a igreja recebe de santidade é a divina. É a divina. E Deus, como divino, é eterno. E plenamente, completamente santo. Completamente santo. Eu gostaria de chamar a tua atenção para o texto lá de 1 Coríntios 1:20. Fala assim: onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? 1 Coríntios? Volta lá, isso. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Aquele acusador desse século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Quero chamar a tua atenção também lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 a 16. Fala assim: como filhos à obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Como filhos da obediência, não vos moldeis às paixões que tens anteriormente da vossa ignorância. Vai lá, 15. Continua. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmo e em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. A ação de ser santo, ser separado, a santidade. A santidade não é algo que podemos ter ou não ter. A santidade não é algo que a igreja pode abrir mão dela. A citação que Pedro faz aqui, ele está citando Levítico, por exemplo. Está mostrando a santidade que já vinha lá dos tempos primórdios da igreja, sendo mencionada para a vida do cristão, do servo do Senhor Jesus Cristo. A santidade do Velho Testamento, por exemplo, citada lá em Levítico 11, 44 e 45, fala assim: eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos consagreis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contamineis por nenhum enxame de criaturas que se arrastem sobre a terra. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Levítico está de forma muito clara para a vida do povo de Deus, a obrigatoriedade de ser santo, porque Deus é santo. Nós olhamos o texto de Pedro, por exemplo, nós vamos olhar e falar assim: poxa, então Pedro está trazendo a obrigatoriedade para a igreja. Não, Pedro não está trazendo a obrigatoriedade para a igreja, pelo contrário, ele está citando Levítico. Ele está citando os primórdios da igreja, a necessidade de ser santo, porque Deus é santo. Porque Deus é santo. E é interessante que ele está citando aqui o aspecto litúrgico também, cerimonial também. Porque o processo de santificação estava e ainda está dentro do processo cerimonial. Estava e ainda está. Lá no Velho Testamento, estava no aspecto de oferecer o sacrifício a Deus para a santificação do povo, para a remissão dos pecados.
Mas hoje também está no processo cerimonial, porque a vida do cristão não se limita, a cerimônia do cristão não se limita ao culto público, mas se limita agora à sua vida completa. Se limita agora à sua vida aqui nessa terra. E lá no céu, quando nós estivermos na presença do próprio Deus, exaltando a Deus sempre. Então, a vida do cristão de processo de santificação está no seu processo também ritual de culto ao Senhor nosso Deus. Levítico, por exemplo, 19, versículo 2, fala assim: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Santos sereis, porque eu, vosso Deus, sou santo. Levítico 20, versículo 7, fala assim: portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Quando nós olhamos para Deus, nós não temos dúvida de que Deus é santo. Ah, Deus é santo? Sim, Deus é. Mas qual a intensidade da santidade de Deus? Porque tem uns que são mais santos, outros que são menos santos. Mas qual a intensidade da santidade de Deus? A intensidade da santidade de Deus é plena, é completa, é total, totalmente santo. Em Deus não existe corrupção, em Deus não existe maldade, em Deus não existe o pecado. Deus é totalmente separado para Ele mesmo. E santo quer dizer separado para. Então Deus é totalmente separado para Ele mesmo, porque Ele subsiste nele mesmo, não depende de ninguém, de coisa nenhuma, de pessoa nenhuma. Deus não precisa de você, né? Deus não precisa de você. Algumas vezes nós vemos pessoas fazerem apelo para a conversão, por exemplo, né? Venha a Jesus, porque Jesus precisa de você. Não, Jesus não precisa de você, não. Jesus não precisa de mim, Jesus não precisa de ninguém. Deus não precisa de ninguém. Quem tem o privilégio de andar com Deus somos nós, não Deus com a gente, né? Não Deus com a gente. Algumas vezes nós vemos pessoas se autovalorizando demais, achando que Deus vai deixar de ser Deus, que Deus está mendigando o seu amor, oferecendo o seu amor, e nós ali rejeitando o amor de Deus. Não, pelo contrário, meus irmãos. Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você, Deus não precisa de ninguém. Pelo contrário, Deus é e sempre será, independente do que nós fazemos ou deixamos de fazer. A santidade de Deus vem ao nosso coração também, sim, vem. Por causa do próprio Deus que é santo. Sua santidade descreve sua transcendência, o abismo que separa o Criador de sua criatura. Quando nós olhamos para a nossa vida, quando nós olhamos para nós como pecadores caídos, homens caídos, vamos ver a total diferença entre nós e o nosso Criador. Em sua presença, os serafins clamavam, como está lá em Isaías 6:3, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Para Isaías, o homem pecador, olha para a santidade de Deus e incomoda, dói, queima. Por quê? Porque Deus é plenamente santo. Olha só o versículo 5 de Isaías 6. Então disse eu: ai de mim, eu estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. A santidade de Deus é plena, é completa. Que homem poderá olhar a santidade de Deus e assim suportar? Ninguém. Nenhum homem poderá fazer assim. Para os seres humanos, pecadores, a santidade de Deus queima como o fogo na sua presença. Por isso é necessário a transformação das nossas vidas, dos nossos corações, através do sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. A santidade vem de Deus às nossas vidas através de Cristo. É Ele que tem o ministério da reconciliação, de quebrar a maldade, quebrar a nossa pecaminosidade do nosso coração e nos ligar ao Senhor Deus Todo-Poderoso. A ação transformadora vem completamente através de Cristo Jesus.
Assim como a santidade do Velho Testamento já era exigido para o povo, na promessa que o Deus iria vir para pagar pelos nossos pecados, na promessa que Jesus iria vir para nos purificar por completo. Mas ele já vivia na promessa, com o rito da promessa que era imolar, matar o cordeirinho, para mostrar Cristo que iria vir para pagar pelos nossos pecados. Quando nós vemos na Bíblia e no Velho Testamento principalmente, o sacrifício realizado para a remissão de pecados, esse sacrifício, esse cordeiro, essa ovelhinha que era morta, representava Cristo Jesus que iria vir para pagar pelos pecados. Era uma tipologia, era uma forma de mostrar Cristo e apontar para Cristo Jesus, o cordeiro perfeito de Deus, que iria vir para pagar pelos pecados dos seres humanos. A santidade, olhada ao Novo Testamento, nós vamos observar aqui Pedro mostrando que Jesus é a reconciliação, que Jesus é a ação transformadora dos nossos corações. Nós vamos observar o que ele está lá em Lucas capítulo 5, versículo 8. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou homem pecador. Esse texto acontece quando eles estavam indo pescar, Pedro já tinha tido um contato com o Senhor Jesus Cristo, mas eles voltam à pescaria, e eles estão lá pescando, tinham pescado a noite inteira, não tinha pegado nada, e de repente Jesus chega e fala: lança a rede. Estavam recolhendo as redes já, mas Jesus fala: lança as redes. E eles lançaram as redes pela palavra do Senhor nosso Deus. E aí pegam tanto peixe que os barcos estão prontos a afundar. Pedem socorro ao barco auxiliar para puxar os peixes. E olhando tudo isso, Pedro vai clamar de forma espantosa: Senhor, retira-te de mim, porque sou homem pecador. Nessa ocasião, Pedro olha e vê a santidade de Cristo Jesus, o quão ele é santo. Deus pede para o seu povo: sede santos, porque eu sou santo. Não é apenas para olhar para Deus e reconhecer a santidade de Deus, mas é para olhar para nós agora como aqueles que herdam o evangelho dos apóstolos e que agora têm esse papel, essa função de ser santo, de olhar para o Deus santo e imitá-lo na sua santidade. Nós não podemos experimentar a separação exaltada de Deus acima de toda a criação, nem podemos alcançar seu padrão de perfeição, de perfeita justiça. Contudo, somos chamados à santidade. Vamos ser plenamente santos? Não, plenamente nós não vamos ser, mas nós estamos no processo de santificação progressiva, no processo de buscar essa santificação a cada dia, não o processo de acomodação. Você sabe o que muitas vezes acontece? Nós vivemos um processo de acomodação e não de santificação. Eu me acomodo só em vir e voltar à igreja, me acomodo apenas em fazer uma oração na hora do alimento, eu me acomodo apenas em estar, e não de ser e estar sendo santificado plenamente e constantemente no amor e na graça do Senhor Jesus Cristo. Mas não é isso que nós devemos ter. O pecado é apresentado como sujeira, como impureza cerimonial. O texto que nós lemos na nossa liturgia fala que quando estendemos a mão, o texto lá de Isaías, quando nós estendemos a mão ao Senhor, ele fala: eu viro o rosto de vós, porque suas mãos estão cheias de sangue. As tuas mãos estão cheias de sangue, estão cheias de pecado. No processo cultico, ritual, nós devemos estar olhando para o Senhor com o nosso coração purificado constantemente. Deus andava no meio do acampamento de Israel, bem como Deus andava no Éden no final da tarde.
Por isso, no meio deles não poderiam ter sujeira, deveriam enterrar os excrementos, excluir os animais impuros e observar os ritos de purificação. Não dava para manter a sujeira no meio deles, há necessidade plena e constante de purificação. Assim como também nós não podemos esconder os pecados debaixo dos panos, debaixo dos tapetes, poder alimentar o pecado, adular o pecado. Não, pelo contrário, devemos olhar para o Deus que é santo e que passeia em nosso meio e que habita em nós, porque somos casa favorita do Senhor. Agora Deus não apenas vem passear no meio do povo, ou com a presença da nuvem em cima do povo, protegendo, amparando, ou o Espírito Santo vindo e voltando, como acontecia no Velho Testamento, mas agora Ele habita em nós. A ação maravilhosa e permanente do Santo Espírito em nossas vidas, que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Há uma ação transformadora. Deus agora não apenas anda no meio do seu povo, mas permanece no meio do seu povo. Deus não apenas anda como no final da tarde lá no Jardim do Éden, mas Deus permanece em nós, em nosso coração, em nossa vida. A limpeza cerimonial simboliza a santidade que a presença de Deus requer. Simboliza a santidade que a presença de Deus requer. Chama a tua atenção para o texto de Êxodo, capítulo 19, versículo 6. Israel é um reino de sacerdotes e nação santa. Israel é um reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Nós, como Israel de hoje, devemos ter essa limpeza como um reino de sacerdotes e nação santa. Isso para o povo do passado foi importante, mas para o povo do presente também é. Porque somos esse reino de sacerdotes. Isso fica muito mais claro quando o véu se rasga, quando Jesus Cristo vem e agora o véu do Santo dos Santos se rasga para que todos possamos ter acesso ao Santo dos Santos, todos podemos ter acesso ao Senhor nosso Deus sem intermediação a não ser de Cristo Jesus, sem intermediação de homem, de mulher, somente através de Cristo. A limpeza não somente dramatiza a diferença entre o santo e o impuro, mas também mostra que Deus pode fortalecer e assim limpar através do sacrifício de Cristo Jesus as nossas vidas e corações. Por isso nós devemos parar de dar desculpas pequenas. Qual que é a desculpa pequena para a não santificação? A carne é fraca. A carne é fraca. Mas o que é mais forte? O Deus que habita em você ou a tua carne? O Deus que habita em você ou os teus impulsos pecaminosos? O que é mais forte? O Deus que derramou o precioso sangue naquela cruz para nos purificar ou os nossos impulsos para o pecado? O raciocínio é claro. O sangue limpa, porque ele é o selo de uma vida perfeita que foi perdida por esse sacrifício derramado naquela cruz por nós. Nós não podemos abrir mão dessa santidade. Nós não podemos abrir mão dessa vida com o Senhor Jesus Cristo. Essa purificação vai se concretizar na morte sacrificial do servo sofredor. Jesus veio para cumprir a lei cabalmente. Paulo aplica à igreja a necessidade de purificação, já que a igreja é o povo de Deus e que Ele mora em nós, o próprio Deus mora em nós. Quero chamar a tua atenção para o texto de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16 até capítulo 7, versículo 1, são poucos versículos. Fala assim: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos?
esse santuário de Deus, não é apenas o templo, mas agora somos nós. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário do Deus vivente. E percebe quando ele fala agora santuário, nessa segunda frase? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Porque Deus habita não apenas nessas paredes construídas, dentro dessas paredes construídas, mas Deus habita em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos essa casa de Deus. E ele fala assim, porque nós somos o santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a vossa santidade no temor de Deus. Meus amados, tenho certeza aqui que se perguntar para qualquer pessoa, o como você pode santificar, ou como você pode se purificar, qual o limite disso? Talvez você poderia falar assim, nenhum, não tem limite, sempre vai ter deficiência na santidade. Mas nós temos a consciência que sempre precisamos mais de santificação. Isso é claro, é óbvio. Quando nós olhamos para nós pecadores, homens e mulheres pecadores, nós vamos ter essa certeza de que precisamos mais do Senhor Jesus Cristo. Mas também existe uma ordenância clara para a nossa santificação, para a nossa purificação diante do Senhor. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Há uma ação clara de nós não fazermos o que é impuro, não tocarmos, não buscarmos, não vermos, não corremos atrás disso, e pelo contrário, separar do meio deles, tirar do meio deles, para que possamos viver essa santidade de forma plena. E aí ele fala que ele vai habitar em nosso meio. E aí eu vos receberei. A ideia aqui é quando o rei está para receber os seus servos. E quando o servo iria na presença do rei, ele precisava estar em condição de se apresentar para o rei. Em condição de se apresentar para o rei. Mesma coisa quando um advogado vai no tribunal para representar o seu cliente. Ele não pode ir de qualquer roupa, né, Sérgio? Não dá para ir de qualquer roupa. Né? Nem entra. Vai lá de camiseta, regata, shortão, chinelo. Não, eu vim aqui representar meu cliente. O cara fala, você tá de brincadeira, né? Onde é que você se formou? Né? Pode voltar para casa. Pode voltar para casa. Assim como também tem até para entrar no fórum, por exemplo, né? Não dá para entrar com qualquer roupa. Tem que estar vestido adequadamente para aquele lugar. É isso que a palavra está nos mencionando, dessa mesma forma. Versículo 17, isso. E ele fala assim, retirai no meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Esteja vestido adequadamente, esteja pronto, seja preparado para esse momento de chegar na presença do Senhor, porque Ele vai nos receber. Mas pastor, então tem uma diferença que tem uma diferença. É óbvio que tem uma diferença. Tem uma diferença daqueles que buscam o Senhor, que se separam para o Senhor, que se consagram ao Senhor, que buscam a presença do Senhor, não se contaminam com as coisas dos homens, com as coisas corruptas dos homens, com a corrupção dos homens, mas que buscam a presença do Senhor constantemente. Esses têm livre acesso ao Pai. E ele fala, serei vosso Pai,
e vós sereis para mim filhos e filhas. A ação clara de paternidade, de família, de acesso. E percebe que as barreiras vão se quebrando. Antes Deus é o Deus distante, agora Ele é o Deus que pede de nós algo, a santificação. Não é salvação, irmãos, tem que entender isso aqui. Não é salvação, é santificação. Somos salvos, beleza, somos salvos, joia. Mas agora nós estamos no processo de santificação progressiva, que é outro processo. A salvação vem e acontece na nossa vida, um ato único e unitário, e agora eu sou salvo. Mas agora tem um processo de conversão, eu converger o meu coração a cada dia mais ao Senhor Jesus Cristo. A ação de Deus a me salvar, agora a ação de Deus também de me convencer do que eu estou fazendo de errado, do que eu preciso melhorar, do que eu vou caminhar no Senhor Jesus Cristo constantemente. E aí ele fala assim, olha, agora eu vou te receber, mas agora você vai ser meu filho, você vai ser minha filha, agora vamos ser uma família, porque eu vou ser o pai de vocês. A barreira vai se quebrando, eu recebo, você meu filho, minha filha, eu vou ser o teu pai, diz o Senhor Todo-Poderoso. Diz o Senhor Todo-Poderoso. Essa pureza, santidade é a marca do povo de Deus. Como a presença do Senhor causa um efeito transformador com o seu povo. Paulo contrasta essa descrição de Israel feita por Moisés com sua própria descrição da igreja, como em Filipenses capítulo 2, versículo 15, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Paulo se dirige à igreja de Corinto, chamando os seus membros de santos, como ele fala lá em 1 Coríntios 1, 2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Também ele fala isso na sua segunda carta, no início, capítulo 1, versículo 1, da segunda carta aos Coríntios. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acácia. Há uma ação aqui de mencionar que esses são filhos de Deus, mas que esses estão vivendo na santidade. Aos santos que moram lá, aos santificados que moram lá. Paulo também deve ter lido com orgulho conflitos grosseiros da imoralidade sexual desses crentes, além dos abusos cometidos no culto e do uso indevido dos dons espirituais, por exemplo, da igreja de Corinto. É interessante que ele fala a esses irmãos santos que estão ali, mas ao mesmo tempo eles chamam eles de santos, mas sabem do pecado deles. Na igreja de Corinto tinha vários problemas. Impureza sexual, por exemplo. Imoralidade. A igreja de Corinto tinha tudo isso. Ele vai falar que ele queria ter falado como a pessoas mais maduras, mas que não falou com pessoas mais maduras porque eles eram como bebês espirituais. Então por que ele fala que esses eram santos? Sim, eram santos. Eram santos não por causa da ação deles propriamente dito, mas eram santos por causa da ação do Deus Santo. Será que esses crentes realmente eram santos na igreja de Corinto? Não podemos esquecer que Paulo dá a resposta na frase da sua saudação. Santificados em Cristo Jesus, 1 Coríntios 1, 2. Santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Os crentes da igreja de Corinto foram unidos a Cristo e assim justificados em Cristo. Foram declarados justos diante de Deus, mas não por causa das suas ações. Você já deve ter ouvido as pessoas falarem assim: ah, mas eu não mato, eu não roubo, eu não minto, eu pago em dia minhas contas, eu sou uma pessoa honesta.
Se eu não for salvo, quem que vai ser salvo? Talvez você já deve ter falado isso, ou até pensado isso, ou ouvido alguém falar. E espero que seja ouvido alguém falar e você não faça essas questões de se esconder através dos atos humanos para merecer a santificação, ou merecer o céu. Não, pelo contrário, a ação salvadora é através de Cristo Jesus, aquele que morreu na cruz para nos salvar. É através de Cristo Jesus que é o nosso autor da nossa salvação e santificação. Esses foram declarados santos diante de Deus pela ação perfeita e aperfeiçoadora de Cristo Jesus. A perfeita justiça de Cristo foi imputada, assim como os seus pecados foram imputados a Cristo, tirado deles e colocado em Cristo. Veja só Filipenses capítulo 3, versículo 9. E ser achado nele, não tendo justiça própria, porque procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseado na fé. A justiça que procede de Deus baseado na fé. Há uma ação transformadora, mas não mediante as nossas ações, mas mediante a ação de Cristo naquela cruz. Senão é mediante a fé em Cristo Jesus. Há uma fé em Cristo Jesus para que possa ter essa santificação. A santificação progressiva. Eles foram trazidos para perto como membros da aliança de Deus e como cidadão do céu. Não por causa dos seus atos, mas pelos atos unitário, o seu ato unitário, o ato de Cristo Jesus morrendo naquela cruz para nos salvar. Efésios 2:19, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. O povo escolhido de Deus, sacerdócio real, nação santa. O povo escolhido de Deus, o povo que é sacerdócio real, o povo que é nação santa. E isso está lá em 1 Pedro 2, 9 e 10. E vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Nós não éramos, agora somos. Nós não estávamos, agora estamos. Por quê? Porque a ação de Deus transformadora veio até nós. Meus amados, a santificação não é possível senão através de Cristo Jesus. Não é os nossos atos, não são a nossa forma de pensar, nossa forma de agir, não é o quanto nós vamos na igreja, o quanto deixamos de ir à igreja, mas é o quanto nós buscamos a Deus e o Deus da igreja. O quanto nós servimos ao Senhor Jesus Cristo de coração sincero, pronto para colocar nossas vidas diante do Senhor. Quando Deus nos torna o seu povo, agora nós tornamos a habitação do Espírito Santo. O nosso coração está repleto da presença do Senhor, nosso Deus. A pessoa do Espírito Santo nos separa e nos reivindica como filhos santos do Senhor, Deus que é santo. E percebe que a santidade de Deus reflete em nós a sua imagem, a sua forma, que é o processo de restabelecer o que aconteceu lá no Jardim do Éden. Como Deus criou o homem, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Assim como Deus é santo, nós vamos também refletir essa santidade ao processo de retomar o que aconteceu no Jardim do Éden, na criação do Jardim do Éden, indo contra o ato pecaminoso que lá ocorreu, de restauração da verdade da criação do Senhor, ao voltarmos a sermos o que éramos antes da queda, imagem e semelhança do nosso Criador.
Meus amados, mas essa ação só pode ocorrer através de Cristo Jesus, nos santificando e nos transformando com o seu amor, com a sua graça. Quer mais a presença do Senhor? Busque a Ele. Coloque o seu coração diante do Senhor Jesus Cristo, vença as suas lutas, suas barreiras, as nossas limitações através do poder de Deus. Creia que esse poder de Deus pode mudar a tua personalidade, a forma que você nasceu, o jeito que você foi criado. Creia que Deus pode transformar você por completo e vencer cada batalha que cada um de nós temos. Vamos assim orar, clamando ao Senhor Deus, o Deus da igreja, que derrame graça e misericórdia sobre nós e que a santificação do Senhor Deus venha sobre cada um de nós para a glória dele mesmo. Baixe sua cabeça, nós vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero assim convocar você que está lutando no processo de santificação, está sentindo que o teu coração está frio, que falta mais a presença de Deus na sua vida. Quero desafiar você a fazer um compromisso com Ele nessa manhã, dizendo assim: Pai, eu quero mais do Senhor. Eu quero mais do Senhor. Eu quero mais a sua presença, eu quero mais sentir a tua voz, ouvir a tua voz, sentir a tua presença na minha vida. Fala comigo, me convença dos meus pecados, me ajuda a vencer cada pecado em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, a tua palavra é maravilhosa. O Senhor fala, se nós nos arrependermos, buscarmos, voltarmos para o Senhor, nos purificarmos, o Senhor irá nos receber. Ó Pai querido, e ao nos receber, o Senhor irá nos colocar como filhos e filhas na tua presença. Tem misericórdia, Pai, de nós, ó Deus, Pai querido, Todo-Poderoso. Nos transforma, Pai. Nos agracia com a verdade de amor, de paz. Ó Deus, que nossos corações sejam transbordantes da Tua presença, da Tua santificação. Longe de nós, ó Pai, desagradarmos o Senhor. Queremos ser, sim, sacerdócio real, nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus, Pai. Mas que nós tenhamos disposição de espírito e desejo sincero de fazer isso de forma clara e objetiva. Servindo, Pai, ao Senhor a todo tempo, a todo instante. Colocando sempre, Pai, os nossos corações na Sua presença maravilhosa. Tem misericórdia, Pai, de nós, Deus. Nos ajuda a cada tempo, a cada momento. Assim, ó Pai, nós rogamos que aqueles que estão batalhando, ó Pai, por santificação, que esses possam vencer, ó Pai, a força do mal, possam vencer, ó Pai, a força da carne, os desejos pecaminosos, a concupiscência, e que tudo venha ser para a honra e glória do Teu nome. Que as pessoas à nossa volta possam ver a Tua santidade através das nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, ó Pai. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde, meu irmão, e que a presença maravilhosa do nosso Deus seja sobre você a cada tempo e a cada momento. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado. Assim nós damos por encerrado o nosso culto dessa manhã, com a escola dominical, né, meio que unido ali, né, glorificando o nome do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado. Até a noite para aqueles que voltarem, ou até domingo que vem, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém.